Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios, que está cada vez melhor, no programa Elcio Ribeiro Entrevista, tem mais uma vez a honra de entrevistar Nani Mancini, empresária em Búzios e, como eu disse antes, passou o seu reinado do entretenimento para o seu filho Jandré. Nani, o Brasil hoje está passando, por esse momento. A gente falou do primeiro turno e a gente está agora no segundo turno da eleição presidencial, onde temos a disputa de um presidente em exercício contra um ex-presidente de 2 mandatos e que teve em determinado momento uma certa popularidade. E hoje o presidente Bolsonaro, ele faz alianças importantes, como do governador Zema em Minas Gerais, Cláudio Castro, que ganhou também no primeiro turno no Rio de Janeiro, e o candidato Tarcísio de Freitas, ex-ministro do governo Bolsonaro, que lidera com vantagem em São Paulo. Esse triângulo, e por que não dizer o próprio Espírito Santo também, essa região sudeste, onde está localizado o maior colégio eleitoral do Brasil, dentro desse fechamento com o Bolsonaro, te pergunto, você acredita na reeleição do presidente Bolsonaro? Bom dia, Elcio. Bom dia, Búzios. Hoje, nas suas perguntas me chamou a atenção que você falou que o presidente Bolsonaro disputa uma eleição com o ex-presidente Lula. Para mim não é essa a disputa. A disputa é de um homem sozinho que chegou lá por acaso, que é Bolsonaro. Não esqueça que derrubou a Dilma e o PT foi o PMDB, foi Cunha, Cabral, toda essa turma que votaram o impeachment da Dilma. Eu nunca pensava que essa vai ter o resultado de eleger o presidente Bolsonaro. Então hoje eu vejo essa eleição com a eleição de um presidente que prega o liberalismo, a família, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. A religião é muito importante, que tem a liberdade de culto. O ateísmo é igual ao comunismo, é uma negação da lei universal. Então hoje Bolsonaro luta contra um sistema antigo, pervertido. Um sistema hoje é um conluio de mídia, de justiça, de partido antigo, cada um com sua esfera de influência. A pesquisa mostrou muito isso. A pesquisa, antes do primeiro turno, dava uma vantagem muito grande para Lula, e Bolsonaro de 12, 15 pontos, 10. E esse em todos os casos, que seja governador, que seja... Então, foi uma pesquisa orquestrada com uma mídia que estava no comando dessa desinformação. Hoje a gente está vivendo uma desinformação da mídia. Vou dar um exemplo simples para mim que é chocante. É tratar o Bolsonaro de genocida. Essa para mim me choca. Tratar de Bolsonaro de ditador. Se Bolsonaro é um ditador, não teria mais STF, não teria mais partido. Olha na Rússia, lá olha na Coreia do Norte, como são os ditadores, não tem oposição. As pessoas acabam na cadeia em 1 minuto. Na China. Aí vocês vão ver o que é ditador. Então, me choca, me revolta de uma maneira, como dizer, metafísica. É uma falta de respeito, não a Bolsonaro, a todos nós. É uma maneira de tratar a gente de gado. Me sinto tratado de gado hoje. Essa mídia, Globo, CNN,
dando essas ordens, não é mais opinião, não é informação, é opinião ditatorial. A Globo é uma ditadura, essa sim, porque não informa. A CNN é a mesma coisa, então esse conluio vai fora das fronteiras de Búzios. Você está vendo que na Europa o Bolsonaro está sendo tratado como o pior dos homens. Para a esquerda europeia, você vai encontrar isso também com Biden. Agora, vou só fazendo uma parêntese, o Biden está levando a gente na beira da Terceira Guerra Mundial. O Biden representa hoje um conluio armamentista que está levando os Estados Unidos como grande responsável de uma loucura mundial. A Ucrânia não vale a pena porque era para resolver. A Merkel diz isso bem tranquilamente. A Europa sem a Rússia não existe. Nós temos que sentar com os russos. Não podemos marginalizar, diabolizar os russos, não podemos exportar essa democracia, que hoje não sei mais qual é essa democracia, para o mundo inteiro. Porque tem lugar que não estão acostumados a esse tipo. Você não vai botar isso no Talibã, você não vai botar isso na Arábia Saudita, você não vai botar isso na China. Vai demorar 1000 anos. Então a nossa diplomacia externa ela tem que ser pragmática. Nós temos que conversar para não chegar na guerra. A guerra é a ignominia, é o resultado da ignorância. Chegamos na guerra quando chega a ignorância e que não tem mais como conversar. Voltando a Bolsonaro, eu acredito na vitória do Bolsonaro. Acredito que o resultado do primeiro turno eles são significativos para mim. Você não ganha deputado estadual, o Congresso, o federal, você não ganha os maiores colégios, a governador, e de repente o Bolsonaro entra em segunda posição, o Nordeste dando 70%, o resultado do Nordeste sai depois do resultado do Sul. Começamos a 48% Bolsonaro, 42% o Lula. E de repente já nós tudo, cada 10, 15% de voto, o Lula sobe de 1 ponto, Bolsonaro abaixo do meio. Esse foi regular. Pareceu que tinha um algoritmo fazendo esse tipo de situação. E a Simone Tebet e o Ciro estagnado. Será que de 10% que teve o início da aprovação a 48% por Bolsonaro e 42% por Lula, não aconteceu nada em 90% de votação para mudar um pouquinho do meio ponto, do 1 ponto? Não, sinceramente... Essa disputa está um pouco desleal. Não, é totalmente desleal. É Bolsonaro contra o sistema pervertida, antiquada, que quase vem da colonização. Vem dos coronéis, vem do latifúndio brasileiro, na realidade. Toda a herança desse latifúndio brasileiro, ele está sendo representado para o PMDB, da época, para todos esses partidos, 40, não sei quantos partidos lá. E eu acho que o Bolsonaro está lutando contra tudo isso. E ele está perto de fazer o Brasil uma potência. E acredito nele porque se o Brasil tem Bolsonaro de novo como presidente, vamos ter infraestrutura portuária, de aeroportos, de ferroviário, de estrada. Vamos modificar com certeza o Brasil uma potência mundial. O agronegócio e a máquina para levar o Brasil lá fora, a agropecuária no mesmo caminho e a mineração. Agora falta a infraestrutura nesse país.
e também infraestrutura de uma educação séria, fazendo escola de engenharia, levar as pessoas a um nível não de educação, de formação, que está faltando no Brasil, é formação mais que educação. Educação é a família, começa pela família, lá que estou de acordo com Bolsonaro. A família em primeiro lugar, porque a educação de um garoto começa na família, não começa na escola. A escola começa a dar a formação de viver em sociedade e de aprender uma profissão. Você acha então que os valores estão trocados? Oh, se os valores que defende o Biden, essa apologia do gênero, essa apologia, como vou dizer isso, dessa liberdade desenfreada, sem controle, eu não vejo um futuro bom. Por exemplo, a situação homossexual. Todo mundo tem direito a escolher sua sexualidade. Você pode ser homossexual, como heterossexual, como bissexual. Qual é o problema? Agora, a apologia de um gênero, essa incomoda. Por que fazer apologia para a criança? Me dizer que uma criança vai definir sua sexualidade a 15 anos, sou totalmente contra. A criança tem que ser educada pela família, um homem, uma mulher, uma mulher. Se por acaso tem um garoto que tem essa tendência homossexual, tudo bem, você administra essa situação e leva ela a seguir seu caminho. Bem, a apologia é a pior forma de responder à diversidade que o universo tem. Nós temos uma diversidade incrível, a vida se aparece de maneira incrível. E eu penso que nós temos que aceitar as diferenças, porque está cheio de diferenças na natureza. Então, que seja a nível animal, que seja a nível do humano, que seja a nível como se chama, da biodiversidade, tem que aceitar como Deus deu a forma de vida. É isso. Respeitar a natureza. Respeitar a natureza das coisas, exatamente. Eu acho que quando você vai fazer apologia de um gênero, que seja o heterossexual, bissexual, você faz uma redução muito grande do universo. Entende? Sim, sim. É para isso, é um falso debate. O que você diz que essa gente pode fazer a vida dele de qualquer jeito, que você tem lei para as pessoas não se agredir, mas isso vale também de marido a mulher, de homem a homem. Quer dizer, eu vi já briga, e acontece várias vezes na noite, dois homens brigando, heterossexual. A lei reprime isso. Você não pode dar soco a um homem, a uma mulher, etc. Mas ainda homossexual ou heterossexual, não tem sentido. Sim. Você não bate numas pessoas, quem seja o gênero dele. Claro. Entende? Você não vai matar uma pessoa que seja homem, mulher, criança. É totalmente revoltante de entender que de um lado pode bater, do outro lado não. Você não pode bater ninguém, não pode matar ninguém. Agora, se tem uma pessoa que vai em cima de você, a legítima defesa, você vai se defender, acredita aí. Voltando então para essa questão da disputa eleitoral, então, quer dizer, as diferenças dos dois candidatos são muito claras, né? E o que fazer para que realmente o eleitorado, né, não acredite nas fake news feitas pela Globo, feita pela grande mídia, feita pelo judiciário partidário? Como levar essa mensagem? Olha, vamos lá do prático. Temos a menor taxa de inflação da gente está nos países em cima da França, em cima da Itália. A gente está muito bem a nível de inflação.
a gente está muito bem a criação de emprego. Desenvolvimento industrial, a gente está saindo muito bem. A exportação fora, superávit que nunca aconteceu. Então, todos os números econômicos falam em favor do Bolsonaro. O Guedes, o próprio ministro dele, já são quase governador, são vários. Governadores, senadores, né? Aí, o Damares em Brasília, o Marinho lá no Rio Grande do Norte. Eu pergunto, o que está faltando? Acreditar que voltar no passado, para mim, é esquizofrenia. Vou pesar bem minhas palavras. Que vivo do passado é esquizofreno. E voltar na cena do crime. Essa que é a volta no passado. Nós temos que fazer um passo no futuro, uma aventura no desconhecido. Com Lula é um passo no passado, não é uma aventura no desconhecido. A gente já sabe o que vai acontecer, já vimos o filme. Então, essa esquizofrenia coletiva me assusta. É por isso que meu voto de confiança é Bolsonaro, porque tem uma possibilidade de uma aventura no desconhecido e no desconhecido que tem um futuro. O futuro não está no passado. Não está. Tá no Quem presente, vive do passado claro, é museu. claro. E eu acho que é o lugar do Lula é no museu. Isso é importante a gente prestar atenção nessas palavras do Nani, que é, né, um homem do mundo, experimentado. Então, esse depoimento é um depoimento que deve viralizar. Compartilhe esse vídeo, assista todo, porque o que está sendo falado aqui são coisas importantes, né? De um cidadão comum, repórter, com um empresário de grande expressão em Búzios e que está declarando que a nossa realidade, o que nós estamos vivendo hoje, os dias de hoje, não requer a gente correr o risco de botar um passado sombrio de volta no governo do país. É isso, né? É isso mesmo. Voltando na Europa, a França e a Alemanha estão num caminho suicidário. Para ser vassal dos Estados Unidos, para se curvar e negar toda a política da França dos últimos 50 anos do De Gaulle. A França era para ser um país independente, com força nuclear e com vida própria, por ser parte da Europa, mas não vassal dos Estados Unidos. A OTAN, a França nunca entrou na OTAN, entrou com o Macron. Agora, perdemos o gasoduto com a Rússia, a energia vai ser o problema gravíssimo na Europa, porque desligar a central nuclear, mas a gente está sendo governada para quem? Para analfabeta na França. Vai ter uma inflação gigantesca, vamos ter um desemprego e risco de guerra. Parabéns para os políticos europeus. Então você está dizendo que o primeiro mundo, né, o velho mundo, está pensando como um mundo sem experiência. Vou repetir minhas palavras, esquizofreno. Parece uma esquizofrenia coletiva comandada por Biden. Biden chegou lá com um monte de promessas de paz. O Trump, 4 anos, foi na Coreia do Norte, foi na Rússia, fez uma política pragmática e quis botar os Estados Unidos dentro da sua fronteira e recuperar as empresas que foram espalhadas no mundo, que a gente não tinha máscara, não tinha material para lutar contra o Covid. E isso, logo que ele entra, já armou guerra na Ucrânia, que foi armada com os americanos, com o Zelensky. E eu penso que essa situação na Europa é absurda. Eu passei minha vida lá, nunca vi tanta ignorância da minha vida. E pode dizer que Putin é um ditador, com certeza. Putin está errado de entrar na Ucrânia, com certeza, mas do outro lado fizeram tudo para isso.
Nessa conversa que eu tive hoje com a minha filha, que mora lá na Suíça, ela disse que teve em Berlim semana passada e que as pessoas estão andando na rua normal, mas ela percebe que existe um certo pânico nos internos, essa frieza do europeu, né, de não estar falando, né, protestando como você está falando daqui, né? Esse não era o sentimento que o povo europeu deveria também estar sentindo e se pronunciando? Esse negócio da guerra da Ucrânia na Europa, a influência dos grupos de mídia internacional que são pró-democratas nos Estados Unidos e que tem uma força gigantesca ligada a todo o sistema armamentista americano e que é inaceitável para os americanos, já falei para você, e a Europa junto com a Rússia. Esse é o grupo anglo-saxão. Nunca accepta isso, nunca. Para fazer a Europa uma grande potência, rival dos Estados Unidos, ele chegar ao ponto de armar essa guerra. Essa é a minha opinião. Até as populações entender, por uma população europeia que na Segunda Guerra Mundial vivenciou nazismo, totalitarismo, invadir uma democracia é inaceitável para ele. Só que nunca a Ucrânia foi uma democracia. Mesmo a chegada do Zelensky foi muito... vem de uma subversão, vem já de várias eleições trambiqueiras, vem de confronto. Então, essa situação ela não é uma democracia. A corrupção da Ucrânia é endêmica, igual da Rússia. Então, esse é o negócio onde que eu jogo enquanto as potências orientais, a própria Turquia está no meio dessa confusão, um pé na Ucrânia, um pé na Rússia. E quer ver uma coisa? Estão xingando Bolsonaro foi na Rússia, bababá. Agora, me explica a Índia, que compra o petróleo da Rússia para vender para o exterior com lucro. Ninguém fala da Índia. Ninguém reclama que o presidente de 1,5 bilhão de pessoas compra o petróleo da Rússia para vender para o mundo inteiro. Ele compra barato, faz um lucro e vende. E Bolsonaro comprou fertilizante. Agora está comprando diesel. Ele está certo. E pensar que a gente luta para a democracia na Europa, não lutamos para a democracia, não. Não é não. Não somos motivos. Lutando para a supremacia mundial, para o domínio da energia, para o domínio do agronegócio. E se a Europa e os Estados Unidos detonam Bolsonaro em permanência, porque não quer o Brasil uma potência agrícola, uma potência de agropecuária, porque é a reserva do mundo a nível de alimentação. É a nossa maior vocação, né? Exatamente. Aí, eu vou voltar para o Bolsonaro, que sou francês, agora naturalizado brasileiro, mas minha educação foi feita na França, e eu posso dizer para você, vou votar Bolsonaro consciente que estou fazendo. Eu sou para a democracia, liberdade religiosa, liberdade do gênero, mas não da apologia, liberdade da expressão, e sou em favor da família, que é a base de qualquer sociedade. É isso que sou em favor. Eu vejo no Bolsonaro a mesma característica. Você convoca o povo brasileiro a trazer esses esclarecimentos para aqueles que não... Eu já vi nesse país a mídia falta tanto de respeito a um presidente da República, a justiça falta tanto de respeito a um presidente da República. É uma provocação contínua e constante. Constante. Estão falando de todos os nomes. E o pior é do genocídio. Fala que é vergonhoso. A Globo é uma vergonha, a CNN é uma vergonha, que a mídia brasileira
junto todo esse conluio, é vergonhoso. É um sistema corrupto. É um sistema que deixou com as novelas da Globo o povo na ignorância 100 anos. Não é de hoje. E Bolsonaro está sacudindo essa ignorância. Ele está sozinho contra um sistema antiquado, ultrapassado. E ele está de parabéns pelo coragem. E eu vou votar para ele, para o coragem, para a abnegação, porque não está motivado para montar um sistema para ganhar dinheiro. Tem 70 anos daqui a pouco, ele vem, ele tem uma linha de história de deputado, ele sempre foi marginalizado e, por mim, é o presidente que o Brasil precisa nesse momento. Ontem ele fez uns discursos bem emocionados, né? Subiu o tom, porque realmente tem que ter muita coragem para suportar. Te juro, eu sou contra responder na violência pela violência. Mas como ele trata ela, com essa falta de respeito, com essa ignorância, ele tem sangue frio. Porque se fosse tudo isso que eles dissessem, já tinha tomado. Se fosse o PT que tivesse no poder. Estava todo mundo na cadeia. Estava todo mundo preso. É isso. Tá bom. É isso aí, gente. Falamos aqui com o Nani Mancini. Hoje a nossa conversa foi mais adiante um pouquinho. Sempre um prazer, Nani, falar contigo, porque a gente aprende, né? É uma entrevista que vai ficar aí já eternizada, mas a gente eleva um pouquinho mais o nível de conhecimento. Obrigado. Edson, um grande abraço. É sempre um prazer falar com você. Meu voto por Bolsonaro é certo. E vamos torcer de convencer os amigos, de convencer as pessoas, de não ter medo de falar que votamos Bolsonaro. E é isso que temos que fazer. É o futuro desse país. É isso que eu acredito. É isso aí, gente. Programa Elcio Ribeiro Entrevista.